Pense em alguém simples, alguém que conta os dias para o salário render até o fim do mês. Nas mãos, aquilo que mal cobre as necessidades básicas. No peito, não há leveza. Atenção! Essa pessoa se aproxima do altar não impulsionada por gratidão, mas empurrada por temor. Temor de falhar com Deus. Temor de ser considerada infiel. Temor de ouvir que está em dívida espiritual por não entregar exatamente aquilo que lhe foi exigido. Quando a oferta é colocada no envelope, não há descanso. Há conflito interno. E no silêncio do coração surge uma pergunta que ninguém ousa dizer em voz alta. Será que é isso que Deus realmente espera de mim? Essa pergunta não nasce da rebeldia. Ela nasce da consciência. Porque quando a fé deixa de ser fruto da confiança e passa a ser sustentada por culpa e ameaça, algo profundamente espiritual já foi corrompido. Para muitas pessoas, o dízimo se tornou um dos assuntos mais confusos dentro da vida cristã. Em vez de ser ensinado com discernimento, passou a ser imposto como regra absoluta. Em vez de orientar, passou a medir espiritualidade. Em alguns contextos, deixou de ser prática de fé e se transformou em mecanismo de pressão religiosa. Há vozes que afirmam que quem não dizima automaticamente se afasta da vontade de Deus. Outras prometem retorno financeiro certo em troca de um percentual fixo. Mas a pergunta mais importante quase nunca é incentivada. Isso realmente reflete o ensino bíblico? Contribuir nunca foi o problema central. A questão começa quando a contribuição é sustentada pelo medo. Quando a generosidade deixa de ser resposta ao amor e passa a funcionar como proteção contra a punição. Quando a fé é empurrada para uma lógica de ameaça velada, entregue ou arque com as consequências. Esse tipo de discurso não amadurece a fé. Ele aprisiona consciências. Para entender onde ocorreu a distorção, é necessário voltar à origem. Não às tradições modernas, nem às frases repetidas em púlpitos, mas às escrituras lidas dentro do seu contexto histórico e espiritual. A prática do dízimo é muito mais antiga, profunda e complexa do que a ideia simplificada de 10% obrigatórios. Compreender isso é o primeiro passo para romper com uma espiritualidade baseada no medo. Antes de qualquer lei, antes de qualquer mandamento formal ou sistema religioso organizado, pessoas já ofertavam, mas não por imposição, ofertavam por reconhecimento. A oferta surgia como resposta à provisão, não como cumprimento de regra. Esse detalhe muda completamente a leitura. Quando alguém entrega algo a Deus antes da existência de uma lei, revela intenção, não coerção. Revela gratidão, não pressão. A Bíblia registra homens e mulheres que ofertaram espontaneamente, movidos pela consciência de que tudo o que possuíam vinha de Deus. A distorção começa quando esse princípio saudável é transformado em regra rígida, quando algo que nasce do coração é engessado em fórmula. Sempre que a fé se afasta da consciência e se aproxima demais do controle, surgem abusos. Ao longo da história, isso se repetiu diversas vezes, e o dízimo, infelizmente, também foi atingido por esse processo. No Antigo Testamento, o dízimo não funcionava como imposto financeiro moderno, nem como contrato individual de prosperidade. Ele fazia parte de um sistema comunitário específico, sustentava uma tribo que não possuía terras, cuidava dos vulneráveis e mantinha a organização espiritual do povo. Não existia para enriquecer líderes, nem para garantir retorno financeiro pessoal. Seu propósito estava ligado à justiça, à provisão coletiva e à responsabilidade social. Mesmo dentro desse sistema, o texto bíblico deixa claro que o foco nunca esteve apenas na quantidade entregue. O problema sempre foi a motivação. Sempre que a prática se tornava mecânica, Deus confrontava. Sempre que havia oferta acompanhada de injustiça, ele rejeitava.
Isso revela um princípio constante nas Escrituras. Deus nunca foi impressionado por porcentagens. Ele sempre examinou o coração. Esse pano de fundo é essencial para compreender a postura de Jesus diante dos líderes religiosos de seu tempo. Eles eram rigorosos nos detalhes, exatos nos cálculos, mas negligentes no essencial. Cumpriam regras externas enquanto ignoravam justiça, misericórdia e fidelidade. Para Jesus, isso não era zelo espiritual, era hipocrisia. Não porque ofertavam, mas porque usavam o dízimo como substituto de uma vida transformada. Aqui surge um choque para muitos. Jesus jamais apresentou o dízimo como centro da espiritualidade. Ele nunca ameaçou pessoas por não contribuírem. Nunca prometeu prosperidade financeira como recompensa. Pelo contrário, ele deslocava constantemente o foco do dinheiro para o interior, do percentual para a intenção, da obrigação para a entrega voluntária. Essa mudança de foco desmonta um sistema inteiro baseado em medo e barganha espiritual. Um sistema onde dar pesa mais do que amar, onde contribuir vale mais do que obedecer, onde a fé é medida por envelopes, não por frutos visíveis de transformação. Portanto, a questão nunca foi se o dízimo aparece na Bíblia. Ele aparece. A questão é como ele foi compreendido, praticado e ensinado ao longo das Escrituras, e o quanto desse ensino foi sendo distorcido com o tempo. Se no início o dízimo surge como resposta voluntária de gratidão e depois é inserido em um sistema específico no Antigo Testamento, por que hoje ele é tratado como obrigação universal e inquestionável? Quem se beneficiou dessa mudança e quem foi ferido por ela? Ao avançar para o tempo de Jesus, algo se torna impossível de ignorar. O conflito nunca foi entre fé e dinheiro, mas entre verdade espiritual e controle religioso. O problema nunca esteve na contribuição em si. O problema sempre surgiu quando práticas espirituais passaram a ser usadas como instrumentos de domínio sobre consciências frágeis. E Jesus não apenas percebeu isso, ele confrontou diretamente. Nos evangelhos, Jesus fala pouco sobre o dízimo, e esse silêncio é revelador. Se o dízimo fosse o pilar central da vida espiritual, seria razoável esperar ênfase clara e repetida. Mas não é isso que acontece. Sempre que o tema aparece, o contexto é o mesmo: confronto à hipocrisia religiosa. Os líderes de seu tempo eram meticulosos. Separavam até os menores detalhes, calculavam tudo com precisão e exibiam publicamente sua obediência. Mas por trás da aparência havia vazio, justiça negligenciada, misericórdia esquecida, amor substituído por performance espiritual. Jesus expôs isso sem suavizar. Ele deixou claro que cumprir regras externas jamais compensaria um coração endurecido. Esse confronto revela algo desconfortável. É possível cumprir práticas religiosas e ainda assim estar distante de Deus. É possível ofertar, cumprir rituais e manter imagem impecável enquanto o interior permanece intocado. Para Jesus, isso não era maturidade espiritual. Era cegueira, uma fé sustentada por números, mas indiferente às pessoas, não reflete o reino de Deus. Em vez de reforçar a obrigatoriedade do dízimo, Jesus deslocou o centro da conversa. Ele apontou para algo mais profundo e mais exigente: o estado do coração. Justiça, misericórdia, fidelidade. Esses valores haviam sido deixados de lado. O dízimo, quando separado deles, tornava-se vazio. Não porque dar fosse errado, mas porque dar sem amar se transforma em ruído religioso. Essa troca de prioridades expõe uma contradição difícil de ignorar. Se Jesus deixou claro que o caráter vem antes da prática religiosa, por que hoje tantas comunidades colocam o dízimo como principal critério de fidelidade espiritual? Porque o compromisso com Deus é medido pelo valor entregue
e não pelos frutos visíveis de justiça, amor e responsabilidade no cotidiano? Essa pergunta incomoda porque revela algo estrutural, não apenas doutrinário. A resposta raramente é agradável. Sistemas baseados em regras são mais fáceis de administrar do que processos baseados em transformação. É mais simples exigir um percentual fixo do que formar pessoas para viver em generosidade, justiça e maturidade espiritual. O legalismo oferece números, metas e controle. A transformação do coração exige tempo, confronto interno e mudança real, e isso não pode ser padronizado. Jesus também deixou claro que espiritualidade verdadeira não nasce da exibição. Ele observou pessoas com muitos recursos entregando grandes quantias de forma visível, quase performática. Mas o olhar de Jesus não foi capturado pelo montante, foi atraído pela entrega. Quando alguém simples ofertou um valor insignificante aos olhos humanos, mas revelou confiança total, Jesus afirmou que aquela oferta superava todas as outras. Esse episódio desmonta qualquer teologia que tenta medir fidelidade por porcentagens obrigatórias. Para Jesus, o valor nunca esteve no quanto se entrega, mas no quanto se confia. A oferta não funcionava como taxa religiosa, mas como expressão de dependência. Ele não elogiou números, ele reconheceu o coração, e isso muda completamente a lógica. Se o critério é o coração, então não existe percentual universal capaz de definir fidelidade espiritual. Outro aspecto essencial é que Jesus jamais utilizou o medo como ferramenta de formação espiritual. Ele não ameaçou pessoas com prejuízo financeiro. Não disse que Deus fecharia portas por falta de contribuição. Não associou sofrimento material à ausência de dízimo. Pelo contrário, ele advertiu contra o apego ao dinheiro e contra a falsa sensação de segurança que as riquezas oferecem. Seu ensino foi direto. Não é possível servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Essa afirmação confronta frontalmente muitos discursos modernos. Porque quando a fé passa a ser condicionada a retorno financeiro, Deus deixa de ocupar o lugar de Senhor e passa a ser tratado como meio. A espiritualidade se transforma em transação. Dá-se esperando receber. Obedece-se esperando recompensa. Isso não é fé bíblica, é barganha religiosa. Jesus também ensinou que o verdadeiro tesouro não está no acúmulo externo, mas naquilo que molda o interior. Onde o tesouro está, o coração inevitavelmente se inclina. Quando o discurso religioso concentra o coração no dinheiro, algo saiu do eixo. O foco se desloca do reino para a prosperidade pessoal, do serviço para o ganho, da entrega para a expectativa de retorno. Tudo isso aponta para uma realidade difícil de negar. Jesus nunca estabeleceu o dízimo como obrigação universal dentro do novo pacto. Ele não eliminou a generosidade, mas libertou-a do legalismo. Não aboliu a oferta, mas retirou dela o peso da coerção. O que ele propôs foi mais profundo e mais exigente. Uma fé que dá porque ama, não porque teme. Essa mensagem naturalmente não agrada a todos. Ela tensiona estruturas, enfraquece sistemas baseados em controle, coloca líderes sob questionamento. Porque quando o medo deixa de ser o combustível da fé, o domínio espiritual perde força. E quando o controle enfraquece, muitos discursos deixam de se sustentar. Se Jesus não impôs o dízimo como mandamento e expôs o legalismo religioso, surge então uma pergunta ainda mais desconcertante. O que os apóstolos ensinaram depois dele? Eles criaram uma nova exigência financeira, ou aprofundaram ainda mais a liberdade da fé? Ao avançar dos evangelhos para os escritos do Novo Testamento, algo se destaca de forma quase incômoda: o silêncio. Um silêncio que muitos preferem ignorar. Um silêncio incompatível com discursos inflamados sobre porcentagens obrigatórias.
Se o dízimo fosse um mandamento central e inegociável para os cristãos, seria razoável esperar que os apóstolos tratassem disso com clareza, frequência e autoridade. Mas isso simplesmente não acontece. Nas cartas apostólicas, onde a doutrina, a prática e a vida da igreja são organizadas, não existe nenhum mandamento explícito exigindo que cristãos entreguem 10% de seus rendimentos. Nenhum. Não há ameaças, não há advertências sobre maldição financeira, não há instruções sobre percentuais fixos. Esse fato, por si só, já deveria gerar reflexão profunda. Os apóstolos confrontaram pecados graves, corrigiram desvios sérios e trataram de temas difíceis, mas não estabeleceram o dízimo como obrigação universal. O que aparece com clareza, no entanto, é outro princípio completamente diferente: generosidade voluntária, doação consciente, oferta feita com alegria, responsabilidade pessoal diante de Deus. As cartas não apresentam a contribuição como imposto espiritual, mas como expressão de maturidade. A ênfase nunca recai sobre o valor, mas sobre a motivação. Um dos exemplos mais evidentes está nas orientações de Paulo quando trata da ajuda a irmãos em necessidade. Sua linguagem é cuidadosa e pedagógica. Ele não ordena, convida, não impõe, encoraja, não ameaça, ensina. A contribuição é apresentada como oportunidade, não como coerção, como graça, não como peso. Esse ponto é decisivo. Onde a graça governa, o medo não tem espaço. Onde o medo domina, a graça foi substituída por controle. Paulo é explícito ao afirmar que cada pessoa deve contribuir conforme decidiu em seu próprio coração, não segundo pressão externa, não segundo expectativas humanas, não segundo manipulação espiritual. A decisão nasce de dentro, não de cima. Além disso, o Novo Testamento deixa claro que prosperidade não é definida apenas, nem principalmente, por critérios financeiros. A obsessão moderna por retorno material não encontra respaldo nos escritos apostólicos. Pelo contrário, há advertências severas contra o amor ao dinheiro, contra a avareza e contra a falsa ideia de que riqueza é sinal automático de aprovação divina. A fé cristã nunca foi apresentada como ferramenta de enriquecimento. Quando líderes ensinam que ofertar dinheiro garante prosperidade financeira, estão ensinando algo que os apóstolos nunca ensinaram. Estão indo além do texto bíblico. Estão criando uma teologia paralela, onde Deus se torna meio para alcançar conforto material. Isso não é fé bíblica, é distorção espiritual. Outro aspecto frequentemente ignorado é que no Novo Testamento, generosidade vai muito além do dinheiro. Ofertar não se limita a valores financeiros, envolve tempo, serviço, cuidado, hospitalidade e atenção aos necessitados. A vida cristã é apresentada como entrega integral, não como pagamento de uma taxa religiosa. Reduzir fidelidade a um percentual empobrece o Evangelho. Esse modelo apostólico também desmonta a ideia de que dificuldades financeiras indicam reprovação divina. Muitas comunidades do Novo Testamento eram pobres. Alguns dos cristãos mais fiéis viviam em escassez, e nem por isso foram acusados de falta de fé ou desobediência. Pelo contrário, foram elogiados por sua perseverança, por sua generosidade proporcional e por sua confiança em Deus, mesmo em meio à limitação. A pergunta inevitável permanece: por que então tantos insistem em transformar o dízimo em obrigação absoluta nos dias de hoje? A resposta não está no texto bíblico, mas na conveniência. Sistemas baseados em regras rígidas oferecem previsibilidade, garantem controle financeiro, facilitam a gestão institucional, mas previsibilidade organizacional nunca foi critério de verdade espiritual. Quando a igreja assume práticas que nunca foram estabelecidas como mandamentos e passa a apresentá-las como exigências divinas,
algo profundo se rompe. A fé, que deveria conduzir à liberdade, começa a gerar opressão. Pessoas simples passam a viver sob medo constante. Outras se sentem espiritualmente menores por não conseguirem atender expectativas financeiras e reais. E tudo isso é feito em nome de Deus, quando, na verdade, Ele jamais pediu que fosse assim. Os apóstolos escolheram outro caminho, confiaram mais na transformação interior do que na imposição de regras externas. Apostaram mais na maturidade espiritual do que na coerção religiosa. Eles sabiam que uma fé verdadeira produz generosidade de forma natural. Não precisa ser forçada, não precisa ser ameaçada, não precisa ser fiscalizada. Esse silêncio apostólico não é descuido, é decisão teológica, é fidelidade ao ensino de Jesus. É da afirmação clara de que o novo pacto não se sustenta em leis externas, mas em corações transformados. Ignorar isso não é avançar na fé, é retroceder espiritualmente. Se o Novo Testamento não impõe o dízimo como obrigação, então surge uma pergunta inevitável e incômoda. O que acontece quando o dízimo passa a ser usado como ferramenta de manipulação, controle e promessa daquilo que Deus nunca garantiu? É esse ponto que precisa ser encarado sem medo. Quando o dízimo deixa de ser expressão voluntária de gratidão e passa a funcionar como instrumento de pressão, algo essencial se perde. A fé, que deveria aliviar o peso da alma, começa a aprisionar. O relacionamento com Deus, que deveria ser baseado em confiança, passa a ser sustentado por receio. Esse é um dos sinais mais claros de que houve uma distorção séria do Evangelho. A manipulação espiritual raramente se apresenta de forma direta. Ela costuma ser sutil. Vem envolta em linguagem bíblica, embalada em promessas e advertências cuidadosamente escolhidas. Expressões como "Deus vai cobrar", "Você está retendo o que é do Senhor", ou "Quem não dizima está fora da bênção", constroem um ambiente de medo religioso. A consciência deixa de responder a Deus e passa a responder a líderes. Os efeitos desse tipo de discurso são profundos e silenciosos. Pessoas simples contribuem não porque compreenderam o Evangelho, mas porque temem consequências invisíveis. Outras se endividam, abrem mão do básico e vivem sob culpa constante, acreditando que qualquer dificuldade financeira seja punição divina. A fé se torna pesada, a espiritualidade vira ansiedade, e Deus passa a ser visto como cobrador, não como Pai. O problema nunca foi sustentar a obra de Deus. A própria Escritura ensina que a comunidade cristã deve cuidar uns dos outros, sustentar quem serve e socorrer os necessitados. A distorção surge quando essa responsabilidade é arrancada da graça e ligada à ameaça. Quando dar deixa de ser resposta ao amor e passa a ser condição para aceitação espiritual. É exatamente nesse ponto que muitas mensagens ultrapassam uma linha perigosa. Prometer prosperidade financeira como retorno garantido pela contribuição é transformar Deus em meio para enriquecimento. É reduzir o Evangelho a um sistema de troca. Dá-se dinheiro esperando receber mais dinheiro. Essa lógica empobrece a fé e contradiz diretamente o ensino apostólico, que alerta contra o amor ao dinheiro e contra a falsa segurança das riquezas. A Escritura nunca ensina que fidelidade a Deus é medida pelo saldo bancário. Nunca apresenta dificuldades financeiras como prova automática de desobediência. Pelo contrário, homens e mulheres profundamente fiéis atravessaram escassez, perseguição e perdas, e nem por isso foram menos amados, menos espirituais ou menos aprovados por Deus. Associar bênção exclusivamente à prosperidade material é uma das distorções mais perigosas da fé cristã contemporânea. Outro efeito grave da manipulação pelo dízimo é o enfraquecimento da responsabilidade pessoal.
Quando líderes assumem o papel de intermediários absolutos entre Deus e o fiel, a consciência individual é sufocada. A pessoa deixa de decidir diante de Deus e passa a obedecer por medo de homens. Isso gera dependência espiritual, não maturidade. O Novo Testamento aponta para o caminho oposto. Cada um responde diante de Deus, cada um decide em seu coração, cada um contribui conforme sua realidade e consciência. A verdadeira generosidade nasce da liberdade. Ela não precisa ser empurrada. Ela floresce quando o coração é transformado. Onde há gratidão, há entrega. Onde a graça é compreendida, surge o desejo de participar. Não por obrigação, mas por amor. Esse foi o caminho vivido por Jesus e ensinado pelos apóstolos. Isso não significa abandonar a contribuição. Significa resgatá-la do medo, significa devolvê-la ao lugar correto, como expressão de fé madura, não como taxa religiosa. Significa permitir que a oferta seja consciente, proporcional e alegre. Para alguns, isso pode significar dar mais, para outros, menos. O critério nunca foi o percentual, sempre foi o coração. Quando essa verdade é compreendida, algo se quebra. Mas algo também é curado. Quebra-se o ciclo da culpa, quebra-se a barganha espiritual, quebra-se a ideia de que Deus está à espreita para punir. E no lugar disso, nasce uma fé mais profunda, mais honesta e mais responsável. Uma fé que não foge da generosidade, mas também não se submete à manipulação. A pergunta final, então, não é se o dízimo aparece na Bíblia. Ele aparece. A pergunta é se ele está sendo ensinado de forma fiel ao Evangelho, ou usado para sustentar sistemas que dependem do medo para sobreviver. Essa pergunta exige coragem, exige discernimento, exige maturidade espiritual. O caminho apresentado pelo Evangelho não é o da coerção, mas o da liberdade responsável. Não é o da ameaça, mas o da verdade. Não é o da culpa, mas o da transformação. E essa liberdade não enfraquece a fé, ela a aprofunda. No fim, a questão não é quanto você dá, mas quem está conduzindo sua consciência quando você dá. O medo ou a verdade? Antes de encerrar, 3 pontos precisam ficar claros. O dízimo nunca nasceu como imposição, mas como resposta voluntária de gratidão a Deus. Jesus nunca colocou porcentagens no centro. Ele colocou o coração, a justiça e a misericórdia acima de qualquer regra religiosa. O Novo Testamento não estabelece um dízimo obrigatório, mas convida cada cristão a uma generosidade livre, consciente e alegre, sem medo, sem culpa e sem manipulação. Se a sua fé foi construída sobre ameaça, talvez não fosse fé, mas controle. E quando a verdade liberta, a generosidade deixa de ser peso e passa a ser escolha. Se esta mensagem trouxe clareza, confronto ou libertação para você, inscreva-se no canal. Aqui, a fé não é edificada sobre medo, mas sobre verdade. Compartilhe nos comentários o que este conteúdo despertou em você sobre generosidade, consciência e liberdade espiritual. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que ainda carregam culpas que Deus nunca colocou sobre elas.